Ramon Dias foi apresentado como o novo técnico colorado, ao lado de seu filho e fiel escudeiro. Emiliano busca trazer para o Colorado, nas próximas 15 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sua identidade, fazer com que os jogadores não apenas entreguem dentro de campo, mas sejam protagonistas, uma palavra muito repetida pelo argentino de 66 anos. Mas é o que você não viu dentro da coletiva e também outros bastidores do momento lá no estádio Beira-Rio que eu quero conversar contigo nesse conteúdo. A tensão dos dirigentes, o media training na hora da coletiva, algumas conversas nos corredores e, claro, muita coisa para tu entender como vai funcionar o final do ano colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, porque nesta quinta-feira à noite foi apresentado Ramon Menezes. Não, Ramon Dias. Pô, ontem, que burrada, né? Bom, teve uns comentários aqui, eu acho muito legal mesmo, né? Quem me acompanha sabe que de vez em quando eu mudo nomes mesmo. Não adianta, eu mesmo focado num assunto, eu acabo falando sobre outras coisas. Não sei se é TDAH, se é toque, sei lá o que que é, tá? Mas eu vou te dizer que mesmo com ali a folhinha tá ali, ó, paradinha, eu olho pros tópicos e mesmo assim, de vez em quando, né, o pensamento vai longe. Mas de qualquer maneira, ó, Ramon Dias, apresentado na sala de conferências do estádio Beira-Rio ao lado de seu filho Emiliano, toda uma pompa, né? Uma organização feita principalmente para que não houvesse gafes ou que as coisas fossem muito bem organizadinhas. Eu vou contar sobre isso tudo aqui, tá? Nesse conteúdo. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal. A gente já passou de 68 mil, estamos indo para 69 e aí vamos para 70, bater a nossa meta dessa temporada, tá? KTO.bet.br é minha parceira aqui, o link no comentário fixado te leva para KTO, tu não leva 2 minutos também para te cadastrar, fazer o teu registro e brincar e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos, tá? E que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade. Bom, o clube mostrou imagens, né, em que Emiliano Dias e o Ramon Dias já concederam, conversas particulares, né, estiveram presentes, na verdade, né, dentro do vestiário, falando com os jogadores específicos, Bernabei, Ricardo Matias, outros jogadores também que são as lideranças, Gabriel Mercado, que é um, inclusive, dos que o Ramon conhece, né? Já treinou o Gabriel Mercado, já treinou o Ivan também, né, cara? Muito doido, na época do Vasco. Mas, assim, um ambiente legal, pelo menos, né, que o Inter tenta mostrar. O próprio Ramon e o próprio Emiliano falam sobre isso também na coletiva, de que o Inter é um clube organizado, né, talvez organizado no sentido, da da sua plataforma como um todo, né, um bom vestiário, eh, uma boa academia, bons profissionais, os relatórios, aquela coisa toda. A gente sabe que ele também não ia falar muito sobre bobagens, assim, né, que, isso aqui é ruim, isso aqui não é legal, mas, a gente sabe, né, que o nosso clube tem alguns problemas. Mas, o ambiente ele estava bem intencionado, galera, bem intencionado. Os pares do presidente Alessandro Barcelos, quando chegavam para se cumprimentavam meio sérios, e aí, tudo bem, né? Aquela coisa assim, uma carinha de poucos amigos, sem contar também aquele sorrisinho meio amarelo, né? De uma temporada melancólica, de mais um treinador sendo apresentado. E se a gente for botar o Abel junto, é o oitavo, se a gente pegar, né? O Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Medina, Mano Menezes, Kudê. Daí a gente tem o Roger e agora o Ramon Dias. Se a gente botar o Abel, fica o oitavo treinador em
5 anos aí de mandato, é óbvio, né, que eles não estão achando bom isso. O próprio a gente vê, assim, até o pessoal do departamento, né, por exemplo, o D'Alessandro estava de pé o tempo todo, ficava se mexendo, né, o tempo todo, assim, durante a entrevista, de repente uma entrevista, uma pergunta um pouco mais forte, um pouquinho mais, assim, que de repente pudesse gerar um momento de tensão, ele ficava se mexendo e tal. Quando o Emiliano falou que conhece ele desde os anos 2000 e tal, ele até deu meio que um sorriso, assim, né, no sentido de que eles estavam brincando de que já são mais velhos e tal, mas que sempre falaram sobre vida, nunca falaram sobre internacional. Já o presidente, quando vai falar sobre a chegada do Ramon, enumera 5 pontos de que foram os motivos, né, para que o Ramon fosse escolhido em meio às entrevistas que ele fez, né. Não citou o Zubeldia, mas a gente já trouxe aqui para vocês que houve, né, um papo com o Zubeldia, tem ainda depois a fala do Bisol, que diz, né: "A única proposta oficial que fizemos foi para o Ramon", ou seja, querendo refutar a informação de que eles tinham se apalavrado, né, com o Zubeldia e tudo mais. Eu gostei da entrevista, eu gostei das falas, eu gostei do discurso. O Colar tem uma definição de que os caras sabem onde estão, sabem o tamanho da cabeça do Inter, sabem o tamanho do Inter como um todo, mas assim, a minha reversão de expectativa ela é no campo, porque, por exemplo, a gente vai estar sem o Juninho, sem o Agui, sem o Bernabé. Esses são suspensos, né, amarelo e vermelho. Tomaram agora o terceiro no terceiro e o vermelho no clássico Grenal. A gente vai estar sem o Prado, que está na seleção sub-20 e também poderia ser uma alternativa para o meio-campo. A gente vai estar sem o Alan Rodrigues, que está com uma lesão grau 1 e que só volta agora depois da data FIFA de outubro. Ou seja, tem muitas dificuldades para botar o seu time, o seu esquema e a sua, vamos dizer assim, a sua ideia. Não tem nem como colocar a sua ideia de jogo com 2 dias de treinamento, tá? Mas, como a gente sabe que ele joga meio que num 4-4-2, em formato de losango, se a gente for botar um tripé de volantes mais o Alan Patrick, em cima do grupo do Inter dá para projetar o seguinte: Oxê, Benítez, Gabriel Mercado, eu acho que volta para fazer dupla com o Vitão, e o Vitor Gabriel na lateral esquerda. Daí a gente pode abrir o meio-campo com o Luiz Otávio, eu faria o Luiz Otávio, mas tem o Richard também, o Ronaldo, já não sei se está pleno de aquele retreinamento que ele fez há um tempo atrás. Thiago Maia liberado pela direita, quem sabe o Bruno Henrique pela esquerda. Aí tu tem a trinca de volantes, com o Alan Patrick lá na frente, como o vértice do losango. E aí o Carboneiro e então o Rafael Borré. Ainda que o clube fez questão de colocar o encontro dele com o Ricardo Matias. Então daqui a pouco ele gosta mais, né, do Ricardo Matias em vez do Borré, ou joga o Matias e o Borré. Enfim, são poucas possibilidades que a gente tem, até porque não tem janela, não tem acréscimo, né? O presidente Alessandro Barcelos falou que ele usa muito a base, não é bem o que se fala e não é bem o que a gente vê pelo histórico dele. Os títulos a gente não precisa nem falar, né, meu? Ele é um baita vencedor mesmo. Ele é um cara que tem inúmeros serviços prestados ao futebol, principalmente ao River Plate. E aí, quando a gente pega os dois, o Ramon e o Emiliano, e eles falam do protagonismo, eu gosto bastante, tá? Porque quando eles falam do protagonismo, eles dizem: olha, a gente vinha jogar aqui com os outros times que a gente treinou e era muito difícil. Então agora eu quero trazer dificuldades para os adversários. E já falei para os caras, vocês estão no maior time do sul do Brasil. E aí agora tá na hora da gente pegar e fazer valer isso aí. Ou seja, tem estrutura, tem as questões técnicas, táticas e tudo que precisa para pegar e desempenhar um bom futebol. Tá na hora agora de pegar e mostrar em campo. E até o bastidor do clube tem, né, uma fala dele, né? E ele dizendo: vamos ajudar o companheiro, vamos chamar o companheiro, diz para ele, vamos, 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 né? Ou seja, cobra, né? E aí ele usa uma palavra que o Roger também já tinha usado, que é a questão do convencimento, né? O vestiário, o futebol, ele é assim.
O vestiário e o futebol, ele nada mais é do que um convencimento. Convencimento em cima do trabalho, convencimento em cima da gestão de pessoas, convencimento em cima da, inclusive, relação, né? Por exemplo, se os caras não gostam do treinador e acham ele meio arrogante, ou acham ele meio chato, ou acham, já olha, o que, que eu vou fazer aqui? E aí derruba o treinador. Isso é clássico, isso é tão certo quanto 1 mais 1 é 2. Agora, tem uma questão. O Roger já tinha falado sobre isso, né? Uma vez ele disse: obrigado porque vocês acreditam no nosso trabalho. E eu acho que esse vai ser o maior convencimento do Ramon Dias. Fazer os jogadores acreditarem que desses 15 jogos é possível pontuar e, quem sabe, buscar um algo mais do Campeonato Brasileiro que os 45 pontos. Tá todo mundo dizendo: ah, ele já livrou o Vasco, ele já livrou o Corinthians do rebaixamento. Maravilhoso. Só que pro tamanho do Internacional, para a história do Inter, para a camisa pesada que a gente tem, é muito pouco. Tem que, no mínimo, mirar lá em cima. Faz 45 pontos, claro que sim, mas mira lá em cima para tentar buscar um algo mais em 2026. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que minha parceira aqui, a Mais Ágil, ela é especialista em retirada de fundo de garantia. Ela pode te ajudar, sabe como? Com um telefonezinho, dá um telefonema, manda um WhatsApp pros caras, porque eu tenho certeza que a partir desse WhatsApp tu vai te dar muito bem. Em menos de 24 horas, tem gente que com 2 horas já estava com o Pix no bolso. Eles são especialistas em retirada de fundo de garantia. Vai lá, tira todas as tuas dúvidas e aproveita tudo que a Mais Ágil tem para te oferecer. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.